Davis goes left. Davis gets a block. Davis has another block. Chris Davis. No flags. Touchdown. Auburn. Estamos ao vivo, sejam muito bem-vindos a mais um Redação No Flags. Paulo Ricardo de novo tomando conta aqui do Redação, já que o nosso querido Mário, mais uma vez, né, me deixou na mão aqui. Abandonou a barca. É o pai mais ausente do No Flags, cara, não tem jeito. Da NFL, PT, pai mais ausente é Mário Kogo. Mário Kogo. E eu tô aqui com o Tobias de novo. O Tobias já... se o Mário é o mais ausente, o Tobias o mais presente dos integrantes do Redação. Alguém tem que compensar, né Paulo? Mas tamo aí de novo, mais uma vez, pra falar um pouquinho aí das novidades da NFL. Tá chegando, setembro sempre chega e chegou e vamos lá, né? E eu estreando aqui no Redação No Flags, o Luca de Biase lá da Redação, que produz textos lá pra gente no site. E aí, Luca, tranquilo? E aí, cara, tranquilo. Muito feliz aqui na primeira participação. Tomara a primeira de muitas. Vamos que vamos. Isso aí. E hoje, a gente vai dar uma passada pelas últimas notícias antes de começar a temporada. Delícia falar isso, né, cara? A temporada vai começar, finalmente. Ninguém aguentava mais a falta de temporada da NFL. Pô, esse ano parece que durou 10 anos, mas vai vir temporada, cara. E eu tô bem feliz, apesar de várias notícias tristes que vão ser faladas hoje aqui, né? Vamos começar então, o Luca, comentando da notícia mais recente que saiu agora à tarde. A gente já sabia desde cedo que o Alvin Kamara estava fazendo holdout, não estava treinando. Aparentemente ele está descontente com a situação contratual dele, de não ter uma renovação. E aí a última notícia que veio agora no final da tarde é que o Saints estaria disposto a trocar ele por alguma outra, por pick no draft ou por outros jogadores, a gente não sabe ainda, mas estaria disposto a receber propostas para trocar ele. O que você acha dessa situação? Você acha que vai acabar se resolvendo na negociação mesmo em salário, ou você acha que o destino do Alvin Kamara é outro time? Rapaz, eu acho que ele não vai continuar no Saints. Talvez essa temporada sim, que seria seu último ano de contrato. Sendo que eu acho bem improvável, o clima lá já tá meio ruim. E eu não vejo o Saints cedendo o dinheiro que ele quer. A gente já teve o contrato aqui do Christian McCaffrey, que foi um contrato muito caro. O maior contrato da história dos running backs. Aí hoje o Joe Mixon também fechou com o Bengals uma extensão com valor de 12 milhões por ano. Então eu vejo ele pedindo também nessa casa dos 12 milhões, 13 milhões, e eu não vejo o Saints cedendo todo esse dinheiro para ele. Acho muito improvável que o Saints dê o que ele está pedindo, sendo que a questão de troca é que troca de running back complicada é o valor, porque ele é um jogador de fato muito bom, sendo que você fica com o pé atrás de dar um valor muito alto, uma escolha de segunda rodada para um running back, sendo que é uma posição que tem muita chance de você lesionar. Ele também vem de uma lesão nessa última temporada. Então acho muito improvável que ele fique no Saints, mas também é uma situação muito complicada para você conseguir trocar o jogador. Então, as últimas notícias que vieram é que o Saints até estaria disposto a pagar algo na casa desses 12 milhões, Tobias. E ele quer algo mais próximo do Christian McCaffrey. Então é um cara bem ambicioso aí, né? A gente sabe que o Kamara tem talento, né? As 3 primeiras temporadas dele pelo Saints, mesmo com a lesão que ele teve e tudo mais, principalmente a temporada de 2018 dele foi espetacular, assim, foi sensacional, mas ele ainda tá longe
de ser um jogador completo como é o McCaffrey. Então eu acho que ele querer mais do que isso não significa que ele vai ter mais do que isso. Por mais que eu ache que essa notícia aí de que os Saints estão dispostos a negociar ele seja mais um recado para o Kamara se ligar de que ele está querendo demais e de repente ele baixar um pouco a bola dele e conseguir acertar uma renovação na casa desses 12, talvez até uns 13 milhões por ano. E uma coisa que é importantíssima, se os Saints deixarem de renovar com o Alvin Kamara, que por mais que não seja um Christian McCaffrey, é um running back acima da média, deixarem de pagar 2 ou 3 milhões a mais por ano pelo Kamara, tendo pago 10 milhões e meio por ano pro Tyson Hill, aí a gente tem que discutir muito o que essa diretoria tá fazendo, porque não faz sentido. O pessoal aqui do No Flags tem grandes defensores de que running backs não se importam, que você não paga running back, mas se você paga 10 milhões pro seu quarterback reserva, eu acho que gastar 2 milhõezinhos a mais pra manter o seu running back titular não faz tanto mal, né, gente? Exatamente, esse é meu ponto, assim, eu acho que não faz o menor sentido. O Saints vai ter outras renovações importantes pra vir aí, principalmente em 2021, a galera que foi draftada em 2017, o Marshall Lattimore, o Ryan Ramczyk, tem o Demario Davis também, que é um cara que tem contrato para renovar, que é um cara que produziu muito temporada passada. Eu acho que esse é o último ano do safety deles, como chama? Marcus Williams. Marcus Williams, eu acho que sim. Então, é uma galera aí que vai ter que renovar. E como a gente tem ainda muitas incertezas em relação a como é que vai ficar o teto de cap para as próximas temporadas, ter renovado por 10 milhões e meio com o Tyson Hill assusta, realmente. Não, é verdade. Bom, vamos agora para falar de coisa chata, falar de algo que chateia. O Derwin James, foi na segunda-feira, eu acho que foi, ele saiu de campo lesionado. A princípio suspeitavam que era hamstring, porque ele saiu puxando a perna, mas foi confirmado que na verdade foi uma lesão no menisco e ele e a diretoria do Chargers, toda a comissão técnica tinha a escolha de fazer uma artroscopia, que é um procedimento no joelho simples para limpar a região, mas isso poderia causar lesões futuras e comprometer até a carreira do jogador. Então o time optou por fazer a reconstrução completa do menisco, que vai deixar ele fora de 6 a 8 meses. Então a gente está falando aqui dele voltar em março ou maio do ano que vem, ou seja, a temporada para ele está encerrada. Ele que o ano passado perdeu 12 jogos da temporada, e esse ano perde a temporada completa. Entre os jogadores que poderiam ser lesionados do Chargers, ele, pra mim, é o que vai fazer mais falta. Seria ele e o Joey Bosa ali, os dois os jogadores mais importantes dessa defesa do Chargers. E mais uma baixa do Chargers, assim, esperado, né? Nada incomum até agora pro torcedor do Chargers, né, Tobias? Eu acredito que você, como torcedor dos Chargers, Paulo, tava só esperando quem é que seria a vítima nessa temporada, né? Eu tava achando que ia ser só Mike Williams nessa lesãozinha de ombro que volta na semana 2, sabe? Pois não. Aí você tava sendo modesto demais em relação à zica que existe em Los Angeles. E até num programa anterior aí a gente tava comentando da lenda de que o Philip Rivers carregava toda a saúde do Chargers. Já. Não rola, porque ele saiu e continua se machucando, então tem alguma coisa muito séria, algum problema muito grande aí. E realmente é uma perda, não tem nem como calcular o tamanho da perda do Derwin James para essa secundária dos Chargers. É um jogador que a gente sabe tem muito potencial, tem um potencial espetacular, mas que temporada passada perdeu boa parte dos jogos, essa temporada vai perder a temporada inteira, então começa a se gerar algumas dúvidas em relação a essa questão da saúde dele, né? Tudo bem que não são lesões iguais, mas
são lesões que colocam aquela pulga atrás da orelha, assim. Com certeza essa pulga tá atrás da orelha da diretoria dos Chargers agora, porque é um problema, né? Você tem um jogador extremamente talentoso, mas que tem problemas para ficar saudável, é complicado. E vai ser complicado para os Chargers conseguirem repor, né? Porque eles já tinham perdido o Adrian Phillips, que foi para os Patriots, se eu não me engano, e agora fica com ainda menos... É um cara que entraria na rotação, né, de safety, mas agora fica com ainda menos opções para preencher esse espaço, né? Os reports é que o Chargers ele estava substituindo o Adrian Phillips com o Rashawn Jenkins, que foi quem jogou de free safety o ano passado, e ia usar ele como esse safety híbrido que entra nas formações de níquel ou nas formações de dime e faz diversas posições, joga lá atrás, joga mais perto do box. Provavelmente o próprio Rashawn Jenkins deve assumir a posição do Derwin James, obviamente com muito menos qualidade do que o James, mas se tem um lado bom é que o Chargers trouxe o Chris Harris Jr., Sim. que é um corner, mas que joga tanto fora como de slot corner, então ele pode pegar o Desmond King, que era slot corner e era safety no college, e pode usar ele como híbrido ali nessas formações dime e níquel. Então perde-se muita qualidade, você não vai conseguir marcar um Travis Kelce com o Rashawn Jenkins igual marcava mano a mano o Derwin James, mas o time eu acho que não tem a necessidade de contratar nenhum jogador no desespero aí pra completar isso. E pelo amor de... Ei, Tom Telesco, escuta aqui. Não vem inventar Earl Thomas no Chargers, Tom Telesco. Não inventa, cara. Não inventa moda. Luca, cara, você acha que é só zica mesmo? Ou você questiona a metodologia de treino do Chargers? Isso é uma coisa que os torcedores do Chargers comentam. Foi trocado a equipe de Strength Conditional, né? Mas não deu certo, cara. Eu não sei se é um treino muito pesado, se é muito competitivo, se a mentalidade dos jogadores. O que você acha? Eu acho que é muito mais por essa parte, porque o Derwin James não é um caso específico. Você teve também o Jason Verrett, que perdeu mais da metade da carreira dele no Chargers, ele não jogou. Ele não jogou mais ainda, né? Esse ano talvez jogue, cara. Os reports estão sendo bons. Eu torço pra caramba pra esse cara. O Hunter Henry também, ele perdeu 22 jogos nos últimos 2 anos, o que é uma quantidade absurda de jogos pra você perder. Então tem alguma coisa errada lá. Não sei se o próprio Keenan Allen perdeu bastante jogos e aí nas últimas 3 temporadas ele vem ficando saudável, né? Ficou 3 temporadas seguidas saudáveis agora, mas o primeiro ano dele ele se destacou, o segundo e o terceiro ele se machucou, perdeu as 2 temporadas seguidas. Então, não é... O próprio Joey Bosa perdeu uma temporada inteira também com lesão no pé. Então, Melvin Gordon se machucou também no passado. O Melvin Gordon nunca jogou uma temporada completa. Pois é. Verdade. Com certeza tem algo errado no Chargers. Eu não sei especificamente o que é, mas tem alguma falha no preparo dos jogadores deles que tá levando essas lesões a acontecerem. Então, precisa ser analisado a fundo isso, porque o Chargers sempre tem uma equipe que monta um time competitivo, que você olha no papel, pô, esse time dá pra brigar nas cabeças, e faltando um mês pra começar a temporada, começa a perder jogador, no meio da temporada a gente se lesionando, então tem algo errado lá que precisa se analisar. E esse ano não tem nem pré-temporada pra machucar, ele tá sendo no treino mesmo. Aparentemente o Chargers ainda não tá confirmado, mas ele pode jogar o primeiro jogo sem o guard novo, o Trey Turner, sem o Mike Williams e sem o Derwin James agora a temporada toda. Então, Chargers, né? Vamos pra deixar de falar de coisa ruim, vamos falar de cara que foi tirado pra ruim, que é o Leonard Fournette. Ele foi mandado embora do Jaguars. Um cara que foi draftado muito alto. Alguém mandou hoje os running backs da classe que ele foi draftado. O
o Kamara é da classe, o Dalvin Cook é da classe, o Joe Mixon é da classe, o Christian McCaffrey é da classe, e o próprio Austin Eckler, que é o running back do Chargers, foi um draft free agency da mesmo ano. E o primeiro running back draftado daquele ano, Leonard Fournette, não vingou no Jaguars. Também lidou com lesões durante as temporadas. Mas a pergunta que eu faço pra você, Luca, é bust? Ou ele ainda pode achar um espaço em algum time precisando de running back? Eu acho que os dois. Ele é bust e ele pode render bem. Ele se mostrou um jogador talentoso, ele teve momentos muito bons no Jaguars, porém não valia a pena você escolher ele na quarta escolha geral daquele draft. Você usando a desculpa que o Blake Bortles era seu quarterback e por isso ia no running back, o Bortles não tá mais na franquia, eles deixaram de draftar o Patrick Mahomes e o Deshaun Watson. Ao meu ver, foi uma escolha pior do que a do Trubisky do Bears, se você pegar o Leonard Fournette. E é um cara que agora, ao meu ver, ele ainda tem muito potencial. Se ele o Bears pelo menos tentou, né? Pra você ter ideia, cara, o Leonard Fournette foi escolhido na 4. Na 6 foi escolhido Jamal Adams. Na 10 foi escolhido Patrick Mahomes. Na 11 o Marshawn Lattimore. Na 12 o Deshaun Watson. Ou seja, era o Tre'Davious White ainda sai naquele primeiro round, TJ Watt. Então o Ryan Runchak, que é um dos melhores right tackles da liga. Ou seja, talento não faltava naquele draft. Não faz o menor sentido essa escolha, cara. Tobias, o Leonard Fournette, cara, desde o draft, o que a gente conversava, e aquele ano, 2017, ainda não tava trabalhando, eu não tava aqui no NoFlags produzindo conteúdo, mas eu tava como ouvinte. Oi? Acho que não, só deu uma travada no áudio. E eu falava e a gente conversava bastante que o estilo do Leonard Fournette de running back não era mais um estilo moderno para a NFL. E que ele ia sofrer muito para jogar com a evolução da posição de running back. Você acha que é isso que fez ele não vingar no Jaguars? E se for isso, tem como ele adaptar e seguir em frente? Ou ele é isso aí? Cara, eu acho que para ele ter o sucesso que se esperava dele, e o sucesso que uma escolha número 4 de draft teria que ter, eu acho que ele precisaria evoluir em alguns aspectos, e aí principalmente em correr rotas, em receber passes. Essa questão é uma questão que ele precisaria trabalhar mais ainda do que ele já trabalhou, né? Eu acho que 2019 ele ainda teve um ano mais produtivo em relação a isso. Não acho que ele seja um bust, eu acho que ele produziu ok para um running back. A grande questão é que ele foi draftado muito alto. Quando você escolhe um jogador no número 4, e aí eu sou um grande defensor de escolher running back no primeiro round, e não é porque os Giants escolheram o Saquon Barkley na 2, mas sim porque eu acho que é uma posição que ganha jogos. Vide o Derrick Henry ano passado com o Tennessee Titans. Então eu acho que vale a pena você draftar. Só que quando você pega um Leonard Fournette que nitidamente não é um running back moderno, não é um running back completo, você tem que saber que ele vai ter algumas coisas que ele vai precisar melhorar. Só que ele além de não ser um running back completo, ele caiu num cemitério, né? Que é o Jacksonville Jaguars. Que não adianta, você pode levar o maior talento possível para Jacksonville. Você pode esperar que eles escolham o Trevor Lawrence ano que vem na escolha número 1 do draft, e o cara vai sucumbir em Jacksonville, porque a mentalidade da equipe é uma mentalidade derrotada. Você pega todas as escolhas de primeiro round da franquia desde 2012, 2013, se eu não me engano, não tem mais nenhum jogador desses, até 2017, né, até o Fournette, não tem mais nenhum deles que continua na franquia, né? Então, é uma franquia que não contribui. Eu acho que o Fournette ainda tem muito a produzir na NFL, eu acho que ele é um running back que pode... eu acho ele acima da média, acho que ele pode produzir, inclusive mais do que ele produziu em Jacksonville, que não foi pouco. Ele não teve uma produção ruim, ele não teve uma produção 2 anos de 1000 jardas, né?
E não teve nenhuma temporada completa, né? Ele não conseguiu jogar 16 jogos nem em 2017, nem em 2018, nem em 2019, né? Então eu acho que ele ainda tem questões a resolver, ele ainda pode e precisa se aprimorar nesse aspecto de receber passes e de correr rotas, mas eu acho que ele é um running back que ainda pode produzir sim na NFL. Eu acho que se ele cair num time que tenha a necessidade desse running back mais pesado, mais rompedor, eu acho que ele pode ainda ter sucesso. O estilo de jogo dele, tirando a velocidade final, que do Derrick Henry é maior, não é muito diferente ali do jeito de correr. Ele é muito físico também. Ele não fica tão saudável quanto o Derrick Henry fica, apesar do físico. Mas eu acho que ele ainda tem espaço ali em alguns times que pode fazer um bom combo com outro running back um pouco melhor recebendo a bola. Esses running backs baixinhos, a gente sempre lembra do Darryl Sproles quando fala de um cara desse, né? Mas é um Darryl Sproles da vida, sabe? Cabe bem. Mais ou menos o que o Frank Gore fez a vida toda, porque também não era um cara muito moderno, mas sempre soube fazer o jogo dele, né? E a gente ainda vê alguns running backs nesse estilo dando certo na NFL, né? Eu acho que a temporada ali do Saints, em que eles tinham o Mark Ingram e o Kamara no auge, foi um grande exemplo disso, né? O Ingram também não é um grande recebedor de passe. Então, ele é esse cara mais estilo Fournette, assim. Então, eu acho que ele tem, sim, muito a produzir ainda na NFL. É isso aí. A questão é que terminou o prazo dos waivers agora, né? O Fournette agora ele é oficialmente um jogador livre, ele pode assinar um contrato com quem ele quiser, ou com quem oferecer um contrato, né? Até as 5 horas da tarde de hoje, se alguém escolhesse ele, se alguém pegasse ele, teria que assumir o contrato anterior dele com os Jaguars, que valia aí 4 milhões e meio. Então agora qualquer um pode oferecer o contrato que quiser para o Fournette, ele pode aceitar se quiser. É isso aí. E então vamos para a próxima. Essa aqui é o Tobias que tem que comentar, cara, não tem jeito. Tobias, Logan Ryan é o novo contratado do seu time do coração, do Giants, cara. E aí? Cara, eu vou te falar primeiro que eu até escrevi uma thread esses dias esses dias não, algumas semanas atrás no Twitter dizendo que ele estava no mercado, mas que ele não era a minha escolha preferida. Eu acho que eu tinha outros nomes. O Giants precisava de um reforço mais veterano para a secundária, mas ele não era o meu preferido porque a gente estava se acomodando ali com a posição de safety, né, com a chegada do Xavier McKinney, né, nossa escolha de segundo round do draft, com o Jabril Peppers, com o Jordan Love, que foi um cara que a gente draftou também ano passado. Então o Giants estava se acomodando com isso. Só que aí o McKinney teve uma lesão no pé, ele vai ficar fora aí entre 4 a 8 semanas, se eu não estou enganado, 6 a 8 semanas, alguma coisa assim. E então o Logan Ryan chega meio que para suprir essa necessidade. Eu acho que a gente está com um coordenador defensivo novo, né, o Patrick Graham, que trabalhou nos Dolphins ano passado, e a tendência é ele jogar com bastante em cover 3, com 3 caras marcando as zonas mais profundas do campo. Então eu acho que com essa possibilidade, a gente tendo agora o Jordan Love, o Peppers e o Logan Ryan jogando no lugar do McKinney nesse começo, vai ser bem interessante. Uma coisa que eu acho que é muito importante é a questão do contrato. Eu acho que saiu um contrato bem honesto, assim, 7 milhões e meio, mas são 5 milhões garantidos e mais alguns incentivos se ele jogar todos os jogos, se ele jogar 90% dos snaps, se ele for Pro Bowl, se ele for All-Pro, tem alguns incentivos aí no contrato dele. Então é um cara que fez muita coisa em New England, fez bastante coisa no Tennessee Titans, inclusive aquela pick six ano passado contra o Tom Brady. O último lance da carreira do Tom Brady em New England foi uma pick six do Logan Ryan. Então é um cara que vai contribuir para essa defesa, que é uma defesa muito jovem, tem muito jogador que é calouro, que é segundanista. Então eu acho que vai ser importante um cara mais experiente chegar para ajudar a desenvolver essa garotada também. Isso aí.
O Junior Stockler, Luca, trouxe uma informação que é verdade, ele não tinha colocado na pauta porque saiu agora à noite. O Tyrell Williams, o wide receiver de Las Vegas Raiders. Las Vegas. Machucou, tá fora da temporada. Com isso, o time conta agora no corpo de wide receivers com o Renfrow, né, que foi segundanista, né, depth chart do Raiders. Deixa eu ver certinho pra não falar bobagem aqui, mas é o Renfrow, o Aguilar, que veio agora do nosso querido Nossa. e o Brian Edwards e o calouro draftado no primeiro round desse ano, o primeiro wide receiver da classe conhecida e dita por tanta gente como a melhor classe de wide receivers dos últimos anos, Henry Ruggs III. Você acha que essa lesão do Tyrell Williams bota mais pressão ainda no Henry Ruggs de produzir já no primeiro ano? Com certeza, porque ele, ao meu ver, era o recebedor mais preparado do Raiders, que já não era um corpo de recebedores muito bom. Você pode ver, você tem o Ruggs, que por mais que tenha expectativas muito boas, é uma incógnita, nunca jogou na NFL. Você tem o Aguilar, que teve um ano bom e outros anos tenebrosos, dignos de se esquecer lá na Filadélfia. Então, você de fato tem um grupo de recebedores muito carente e que vai exigir demais do Ruggs para poder conseguir fazer alguma coisa. Vai ser um jogo aéreo que também não tem... Tem o Darren Waller, que é um bom tight end, mas o outro tight end deles é o Jason Witten, que é um ex-jogador em atividade. Então, é uma vai comentar do banco. Realmente, eu acho que... o grande problema disso é que o Henry Ruggs, ele não é um cara, apesar de muito rápido, se você olhar a tape dele, ele não é um cara de abrir muita separação. Ele abre separação depois que ele ganhou campo, velocidade, né? Mas na NFL, você não pode pedir pro quarterback segurar 4 segundos a bola pra você abrir separação. Você tem que abrir separação ali em 2 segundos, 2 segundos e meio. E isso é o que o próprio Tyrell Williams, que veio do Chargers, era muito bom. Apesar de ele ser um alvo em profundidade, nas rotas dig, nas rotas post, ele tinha esse corte bem refinado. Então, ele conseguia abrir aquela separação rápida pro Derek Carr, que é um quarterback, que não é um quarterback conhecido pela sua coragem em lançar as bolas, né? Então, Tobias, como que você vê aí esse pepino aí pro nosso querido Las Vegas Raiders? Cara, pior é que, eu vou te falar assim, eu acho que eu gosto do Derek Carr mais do que a grande maioria. Eu tenho uma admiração e eu acho que é um cara que ainda pode produzir em boa qualidade na NFL. Ano passado não teve um ano ruim. Ainda tem essa questão, obviamente, por causa do histórico dele com a lesão, ele tem um medo muito grande, assim, mas eu acho que ele ainda é um cara que pode produzir. A questão é que realmente faltam peças, né? Como o Luca falou ali, ele tem o Waller, que é um tight end que tem como característica principal receber passes, né? Um bom recebedor. O Renfrow é um cara que surgiu ano passado e teve um ano ali, por ser um cara que surgiu meio que do nada, teve um ano bom. Interessante. Pois é, mas ainda falta um cara que chame a atenção, né? Porque esse cara não vai ser o Ruggs, como você disse aí, ele tem alguns problemas nessa questão de conseguir a separação, então não sei se realmente vai funcionar. É uma pena, assim, porque eu gosto desse elenco ofensivo dos Raiders. Eles têm uma linha ofensiva excelente, que pra mim é uma das melhores da NFL. Eles têm um quarterback que eu gosto, eles têm um running back que ano passado, no ano de calouro, foi muito bem, mas ainda faltam opções aí para receber passes. Falta um cara que chame a atenção para deixar o Ruggs brilhar aí, deixar o Renfrow ser o wide receiver número 2, número 3. Então ainda falta um grande nome, que era para ter sido o Antônio Brown ano passado, né? Não fosse todas as confusões que ele arranjou, era para ter sido esse cara, essa grande estrela do ataque,
que chamasse a atenção e conseguisse ajudar aí a mover as correntes. Mas o Huggs foi contratado pra isso, né? Ninguém é draftado tão alto assim se o time não espera uma estrela. Ele vai ter que desenvolver bem essa questão. E outro dado que me trouxeram acho que foi o Davis que me falou no podcast, o Davis que analisa o draft, né, lá no On The Clock, ele falando que nas jardas depois da recepção, por um cara tão rápido quanto ele não é tão excepcional assim. Então isso é um problema. Ele tem os atributos físicos, mas ele vai ter que refinar. E eu acho que no primeiro ano, sem pré-temporada, vai ser complicado. O Tyrell Williams era bem importante para esse time. Pois é. Por mais que não fosse também esse grande wide receiver, wide receiver número 1, assim, mas ele era consistente, 2, né? É um cara consistente, é um cara que produzia quando necessário. Luca, vamos para mais uma notícia dessa semana. O nosso querido Yannick Ngakoue encontrou seu time, e o time é o Minnesota Vikings. Ele que não queria de forma alguma continuar no Jacksonville. Eu acho que ninguém quer continuar no Jacksonville. O Jalen Ramsey já tinha pedido pra sair, o Fournette só foi liberado porque pediu pra sair, e o Ngakoue pediu pra sair também, né? E o Viking, só que diferente do Leonard Fournette, que conseguiu... não conseguiram trade por ele de forma alguma, o Ngakoue foi via trade, né? Foi um segundo round e um quinto condicional, é isso, né? Isso. Foi isso. E ele vai pro... É um excelente pass rusher chegando ali no Vikings, numa defesa já boa, que tem Daniel Hunter do outro lado como pass rusher. Primeiro, como você vê essa trade pro lado dos Jaguars, e depois como fica o Vikings com essa adição? Pro Jaguars, eu acho que eles já conseguiram mais até do que eu esperava que eles fossem ter, porque a situação com o Ngakoue nesses últimos meses foi horrível. Foi ele e o diretoria do time trocando farpa no Twitter. Foi uma situação bem chata. Ele pedindo para sair o tempo todo. Aí com isso, querendo ou não, o time perde poder de barganha. É um jogador que, se não tivesse tido essa discussão toda, eu acho que o Jaguars tinha potencial para ter conseguido uma primeira rodada com ele. E quando se estendeu toda a situação, eu achei que eles fossem conseguir no máximo uma terceira. Então, quando eu vi que o Vikings deu uma segunda, eu fiquei surpreso. E pro Jaguars foi uma escolha boa que eles receberam com tudo que eles tinham, com todas essas confusões que tiveram, extracampo e tudo. Porém, querendo ou não, perde um grande talento. Mas o time está claramente entrando num rebuild, então fez o que tinha que fazer. Se desfez de um jogador que não queria participar do projeto da equipe, e agora tem uma escolha boa para poder reinvestir no próximo draft. E no tocante ao Vikings, eu achei espetacular. É um jogador muito bom para você jogar ao lado do Daniel Hunter. É um cara que produziu muito bem, tem apenas 24 anos. Eles fizeram um contrato agora de 1 ano e 12 milhões para ele, não foi um contrato muito caro. E é basicamente um contrato para ele provar que ele merece uma super extensão. E no Vikings, ao meu ver, ele tem todas as condições de ter essa super extensão. Ele tem condição de produzir muito bem, de conseguir muito sacks. Então, ao meu ver, os dois times saíram ganhando nessa troca, mas se fosse apontar o vencedor mesmo, seria o Vikings. O Luca levantou uma questão, Tobias, que eu acho que até voltando ali no Fournette, ou porque ninguém quis trocar pelo Fournette, ele acabou sendo liberado, né? O Jaguars não tem nenhum poder de barganha porque os jogadores declaradamente querem sair. E os GMs dos outros times botam a mão assim na cabeça e falam, tá bom, cara, eu vou ficar esperando aqui, eu não vou dar pique nenhum, eu vou ficar esperando. Eu acho que o Vikings deu a pique no Ngakoue, mas pra garantir que era ele que ia pegar o Ngakoue do que porque o Jaguars forçou a mão, né? Eu acho que sim também. Eu acho que, como eu disse, o Jacksonville Jaguars é um cemitério. Quem cai lá é fim de carreira, porque não tem futuro na franquia.
pelo menos é o que demonstra, né? Porque todo mundo que tá lá insatisfeito faz pressão na diretoria, faz pressão com a comissão técnica e consegue ser trocado ou consegue ser dispensado. Foi assim com o Ramsey e agora foi assim com o Ngakoue. Então realmente é um problema. Eu acho que ou os Jaguars mudam o front office ou mudam a mentalidade da franquia, ou eles vão permanecer nesse marasmo que eles estão, e que é uma pena, né? Porque é uma franquia simpática, é uma franquia que quase chegou ao Super Bowl lá em 2017, né? Chegou na final de conferência e chegou a estar ganhando o jogo contra os Patriots. Então é uma pena. Zebra Pois ficou uma zebra de conseguir derrotar os Patriots e ir pro Super Bowl, pro primeiro Super Bowl da história dos Jaguars. Mas eu acho que essa troca do Ngakoue mostra muito disso, assim, que realmente o front office da franquia não tem moral nenhuma. Então quem quiser vai lá, faz pressão, e aí a diretoria se vê numa situação que é muito parecida com o que os Jets viveram lá com o Jamal Adams, né? Por que diabos tu vai manter um jogador que está insatisfeito? E o Ngakoue foi ainda pior, que ele disse claramente com todas as letras: eu não quero mais jogar aqui, eu não jogo mais aqui. Então eu acho que os Jaguars ainda conseguiram uma escolha boa de draft, né? Conseguiram aumentar o capital de escolhas que eles vão ter para o ano que vem, e é isso aí, entrar no modo rebuild. Eu acho que eu discordo daqueles que acham que o Jaguars tem que ir de Trevor Lawrence ano que vem. Eu acho que eles têm um quarterback que produziu bem, por ser uma escolha de quinta rodada e por ser um calouro, produziu relativamente bem. Então eu acho que eles têm um quarterback, eles têm material para investir já, e agora eles vão... O que eles têm que fazer é o que eles já estão fazendo, né? Se desfazer dessas peças mais caras e conseguir capital de draft para começar a reconstruir essa franquia. Tem que dar pick 1 num cara igual o Andy Reid. Assim, vem cá, Chief, se eu te dou a pick 1, você me dá o Andy Reid. E não vai rolar, né? Porque o Andy Reid renovou o contrato agora com os Chiefs, então não vai rolar. Cara, né? mas assim, de todas as coisas ruins que o Chargers tem, e são várias, né? Começando pelos donos, essa é uma que não tem, cara. O front office do Chargers trabalha muito bem com o jogador querendo mexer com o contrato, querendo fazer holdout. A gente viu ano passado o Melvin Gordon tentando pressionar e tendo que voltar atrás porque ele ia perder a temporada toda e a diretoria do Chargers não ia se mexer. Esse ano já adiantou, pagou o Joey Bosa, porque é a grande estrela da defesa. O Melvin Ingram começou a ficar insatisfeito porque era o último ano de contrato dele e era 0 garantido. Eles botaram o pé no chão e falaram: a gente não vai renovar você ainda, o que a gente pode fazer é te garantir o dinheiro. E aí ele aceitou e vai jogar numa boa. Então eu acho que essa é a diferença do front office do Chargers e do Jaguars, que é um front office que bota o pé e fala assim: se você não quer jogar pela nossa franquia, tudo bem, cara, só que você não vem pedir pra gente trocar, você vai sentar ali no banco, espera você virar free agent, perde um ano aí. Não tem muito essa não, cara. É uma diretoria que se impõe. E a do Jacksonville Jaguars, cara, é soft. Tanto o front office quanto a comissão técnica dos treinadores. Me parece um time que teve muito talento de 2017, 2018 e foi perdendo o talento porque os próprios jogadores não têm confiança no time, sabe? É difícil. Exato, é difícil. Mas eu acho que, só ressaltando aquilo que o Lucas já falou, assim, eu acho que pros Vikings foi uma baita de uma adição. Eles perderam bastante gente na linha defensiva, né, nessa free agency. Perderam o Everson Griffin, principalmente, que foi lá pro Cowboys. O Linval Joseph. Isso, que foi para os Chargers, né? Então eles precisavam adicionar alguém aí, principalmente para esse pass rush, né? O Ngakoue ainda tem alguns problemas em parar o jogo corrido, né? A especialidade grande dele realmente é pressionar, é correr atrás do quarterback, mas é uma baita de uma adição e por um preço ok. Se você consegue um pass rusher que vira titular de imediato na sua franquia, que consegue produzir bons números e consegue produzir com consistência, vale uma pick de segunda rodada muito facilmente. Só você pensar, dificilmente você vai achar um jogador do calibre do Ngakoue na segunda pick do ano que vem, no segundo round do ano que vem.
Principalmente o Vikings, que tem esperanças de playoffs, então deve ser uma pick tardia do segundo round, né? Pois é, e 12 milhões realmente é barato, né? O Giants vai pagar 16 pelo Leonard Williams. Então, 12 milhões para Ngakoue é barato. É. E a gente falou de várias contratações aqui. E agora vamos falar de um cara que não tem contrato. Até agora a gente já tá na cara da temporada. E o nosso Jadevon Clowney, que até pouco tempo atrás era uma grande estrela ao lado do J.J. Watt em Houston, não conseguiu lugar nenhum na NFL ainda, Luca. Você vê algum motivo para isso estar acontecendo? Só se for o dinheiro que ele tá pedindo, porque de fato ele é um jogador muito bom, não tem dúvidas quanto à qualidade do Jadevon Clowney. Sendo que desde que ele saiu de Houston, o tempo dele no Seahawks não foi um tempo que ele produziu muito bem. Tipo, ele teve uma produção ok, mas não foi nada comparado ao que ele teve jogando pelo Texans. Então agora que ele tá na free agency, ele deve estar pedindo um valor muito alto. E também ele tem algumas polêmicas extracampo, tudo. Por exemplo, depois do jogo contra o Eagles nos playoffs, ele saiu dizendo que a torcida do Eagles era a pior torcida da história. E depois chegou até rumores que estaria tendo conversas dele com o Eagles, porém a torcida odiou isso e acabou até atrapalhando a negociação que estaria ocorrendo com o Eagles. Então, realmente é um cara que você tem uma qualidade boa, porém eu acho que ele se superestima do que ele realmente vale, porque, usando o exemplo do Eagles, o Eagles tem o defensive end Josh Sweat, que foi uma escolha de 5ª rodada, se eu não me engano. É um cara que não tem nem um pouco do hype que o Clowney teve, e teve mais pressões a quarterbacks do que o próprio Clowney durante o tempo de Seahawks. Então é um cara que tem capacidade de produzir bem se tiver num esquema que favoreça ele e tiver bons jogadores para ajudar ele na linha defensiva, mas ao meu ver não é mais aquele jogador que vai ser a cara da sua defesa, o cara do seu front seven. Vai ser um jogador que pode completar muito bem, mas não vai ser o cara da defesa. E é um cara que deve ter algum problema de vestiário, né, cara? Ele saiu já meio brigado de Houston, onde ele queria mais protagonismo. Foi para Seattle, ficou um ano, parece não ter entrado muito em acordo ali com a defesa. O ano passado ele estava em Seattle, né? Isso. E esse ano ainda sem time. Tobias, além da questão financeira, que a gente não sabe exatamente quanto o agente dele tá pedindo, né? Você vê mais alguma coisa? Questão comportamental, talvez? Cara, eu acho que a questão comportamental pode pesar, sim, mas uma coisa que eu acho que pode, e tô chutando aqui, assim, né, não é nada de informação nem nada disso, mas eu acho que pode ter alguma coisa a ver com a questão da saúde dele, né, ele só teve uma temporada completa na carreira, que foi a temporada de 2017, a temporada de calor dele ele perdeu quase toda por causa de lesão, 2015 lesão, 2016 lesionado de novo, aí 2017 ele conseguiu completar, e 2018 e 2019 também ele acabou perdendo alguns jogos. Então, se tem alguma outra coisa, além dessa questão financeira, que eu acho que realmente é o que mais está pesando, e da questão de comportamento, que ele com certeza é um cara de um temperamento difícil de lidar, por esse histórico que ele tem de ter saído meio que brigado lá dos Texans, e aí também não se deu muito bem em Seattle. Então eu acho que se tem alguma coisa além de tudo isso que pode estar influenciando, é a questão da saúde dele, né? Porque ele não é mais um garotinho, ele não é mais um jovem como é o Ngakoue, por exemplo, né? Que é um garoto aí com 24 anos e tal. O Clowney já tem 27, se eu não me engano. Então é um cara que já tem uma idade um pouco mais avançada. 3 anos não pode não parecer tanta diferença assim, mas a NFL faz uma baita. Na NFL cobra demais o físico dos jogadores, né? Então pode ser uma questão aí sim envolvendo a questão da saúde dele, mas é só chute mesmo, assim. Mas eu realmente não entendo o fato do Clowney não estar em alguma franquia, por mais que ele esteja pedindo muito, por mais que todos esses problemas que a gente comentou, eu acho que ele tem lugar, e tem lugar em vários times titulares também. O Luca Brogni, que tá lá do NoFlags também, ele mandou aqui que, na verdade, tinha alguns jogadores da defesa ali de Seattle pedindo ele de volta, e ressaltou que o problema dele é histórico de lesões. Eu consulto um site aqui sempre que eu quero ver a questão de lesão, até pro Fantasy, que é o Sport Injury Predictor.
E eu tava dando uma olhada aqui sobre as lesões dele, né? São 7, 10, 14, 15 lesões que ele teve na carreira até agora. Pois é. 5 no joelho, lesão na patela, um estiramento no joelho, 2 vezes menisco, então... Não é pouca coisa não, cara. O cara, eu acho que é algo que eu não tinha me tocado tanto, mas com certeza é algo que tá pesando pros times aí, porque não é um jogador que vem pra receber uma miserinha, né? É um dinheiro que você vai ter que pagar pra um cara desse. Se for num contrato de 1 ano só, normalmente o garantido é alto e você se arrisca com lesões num cara que tem um histórico altíssimo de lesões. Pois é. Bom, deixa eu dar uma passada pelo chat antes de a gente ir pro segundo bloco, então. O Junior Stockler falou que o Kamara não tem nenhuma temporada de 1000 jardas terrestres. Ele é um running back com medinho de contato. Realmente ele não tem. A melhor temporada dele foi a temporada junto com o Mark Ingram, e eu ainda acho que o Kamara tem que se provar sem o Mark Ingram do lado dele. Vamos ver. A minha questão só com o Kamara é porque a NFL cada vez mais está se exigindo running backs bons no jogo aéreo. Você, por exemplo, é muito mais valioso para a NFL hoje em dia o Alvin Kamara do que o Leonard Fournette, porque o Fournette é aquele jogador mais estilo anos 90, anos 80. O Kamara é um cara que você vai dar o passe para ele e vai correr mais 20, 30 jardas depois da recepção. Então, por mais que ele não tenha 1000 jardas corridas, ele tem muitas jardas de scrimmage, tem muitas jardas se você juntar jogo aéreo e jogo corrido. Então eu não vejo esse fator específico do jogo corrido como algo que seja um empecilho para ele não conseguir um bom contrato no NFL. O esquema de New Orleans, ele utiliza muito esses jogadores em checkdowns, em screen pass, até correndo rotas. Eu aqui tirando o rosto de todo mundo da live pra abrir o negócio que eu tava procurando aqui. Que eu tava vindo exatamente aqui pra ver. A temporada passada ele machucou, né? Em 2018, que ele tava saudável. Se eu não me engano, recebendo a bola, ele foi... É isso aí mesmo. Ele foi o segundo mais eficiente da liga. Ele recebeu 709 jardas. Que é 105 passes. É uma produção no lado aéreo bem impressionante. Assim como você bem ressaltou. Marcos Baião falou aqui, eu acho que essa é pra você, hein, Luca? Falou assim, respeita o Itão, rei das 3 jardas de ganho. O Itão foi um jogador muito bom há uns 6 anos atrás, né? Ele aposentou, virou comentarista. O Tony Gonzalez também foi, não? Por isso a gente vai trazer ele de volta. Ai. Eu nem posso falar que mesmo depois de velho o Item castigava os Giants. O Lucas Luna aqui falou que gosta muito das matérias do Luca lá no site. Tem sempre matéria aparecendo lá no Flags. Inclusive hoje eu tava conversando com o Aldo sobre a programação aí pra temporada. A gente vai ter bastante conteúdo durante a temporada aí da NFL. Colunas fixas, colunas de análises, então... Vai valer a pena ficar de olho lá no flex.com.br durante a temporada.